celestiais. Então nós seremos celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu já falei isso ontem, estou só repetindo. Então não é apenas uma reprodução de caráter de Cristo, mas também a semelhança física de Jesus Cristo, segundo a origem. Lembra que eu falo sempre para você? Qualquer dúvida, você volta a Gênesis. E o que a Trindade falou? Façamos ou formemos ao homem a nossa imagem e semelhança. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Em Lucas, já falei ontem, Lucas capítulo 24, a Bíblia fala que ele atravessa uma parede, né, quando ele vai se encontrar com seus discípulos logo após a ressurreição, e depois come. Aí você vai falar, como que ele atravessa a parede e depois ele come? Né? Então ele mostra as suas mãos, as pessoas pegam na mão, vê que ele tem consistência física, ele não é um espírito, um Gasparzinho, não, ele tem corpo, né? Só que ele atravessa as paredes. A Bíblia fala que as portas estavam fechadas e ele surge ali no meio dos discípulos. Mas depois, para poder provar que ele havia ressuscitado, ele come com os discípulos. A Bíblia fala que ele, no versículo 43 de Lucas 24, e ele comeu na presença deles. No versículo 42 diz assim: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Então poderemos nos alimentar, ou seja, os novos céus e a nova terra de Isaías se manifestará na plenitude. Então haverá criação, porque a Bíblia fala que haverá leão, o leão pastará com a ovelha e tudo, uma outra ordem. Agora a ordem não é mais a morte. Eu sempre falo para você, né, que na nossa, vamos chamar assim, no nosso bioma espiritual, se é que existe esse termo, né? Mas eu estou inventando agora, não li lugar nenhum. Então esse bioma espiritual vai ser alterado, porque hoje você precisa da morte para viver, não é assim? Tudo que você fez hoje, se você já tomou um café, se você já comeu alguma coisa hoje no café da manhã, você com certeza dependeu da morte de algo ou de alguém, ou de uma planta, ou enfim. Por quê? Porque isso é o que rege o mundo agora. Nós vivemos um mundo caído. Mas no mundo perfeito, original, na excelência e na plenitude da Trindade, toda essa lógica ela vai ser alterada completamente. Tanto é que nós só estamos falando aqui por causa da morte de Jesus Cristo, não é assim? Não é assim que eu sempre falo quando a gente conversa sobre ceia do Senhor? O que eu falo sobre ceia? E o que eu sempre coloco para você é que nós, quando fazemos qualquer reunião, essa nossa reuniãozinha aqui, como eu sempre chamo da nossa sinagoga aqui, da nossa congregação virtual, da nossa igreja sem paredes. Então o que eu falo para você? Que de maneira espiritual é como se nós estivéssemos fazendo uma reunião de corpo presente. Que corpo é esse? O corpo de Jesus Cristo. Porque é na sua morte que nós somos reconciliados, né, exatamente com a saúde, uma saúde espiritual. E também, por que não dizer, uma saúde emocional, uma saúde espiritual e até mesmo a saúde física. Então, simbolicamente falando, é como se nós estivéssemos comendo o pão e bebendo do cálice. Não estamos fazendo isso agora de maneira real, não. Mas simbolicamente falando, é como se estivéssemos fazendo. Por quê? Porque a Bíblia fala que toda reunião que fizermos, devemos fazer no nome dele.
sobre, a partir e através da sua morte. Tá? E em Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. A gente está falando, claro, da galeria dos homens de fé. Hebreus capítulo 11, eu só peguei uma partezinha do texto. Versículo 35 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então nós entendemos que, agora que vem, porque a gente já vai passar para o julgamento eterno, né? Ou o último julgamento, ou o juízo final. Então, não apenas nós ressuscitaremos na primeira ressurreição, como também seremos aferidos e seremos pontuados pelo Senhor Jesus pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. Não é o julgamento dos ímpios, é o julgamento daqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição. É aquilo que a Bíblia chama de galardão. Então, a gente já está entrando no outro tema, que é o juízo final. Aqueles é juízo final para a morte, tudo bem. Tanto é que em Mateus 25 você vai perceber que Jesus fala a respeito desse julgamento, nós já fomos julgados pela própria palavra. Então não é o julgamento, vamos chamar assim, para a morte eterna. Agora não, é apenas uma aferição por aquilo que dissemos, ou por aquilo que fizemos, ou por aquilo que deixamos de falar, ou por aquilo que deixamos de fazer. Tá certo? Diz assim no versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eu gosto muito dessa frase. Homens dos quais o mundo não era digno. Bom, falando ainda da ressurreição, e a palavra do Senhor, eu só vou citar, que a gente já vai entrar no outro tema, Mateus capítulo 10, versículo 25. Não temais os que matam o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o Senhor Jesus aqui está falando do juízo final. Isaías capítulo 66, versículo 24 diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne, porque está falando exatamente da sentença daqueles que serão ressuscitados na segunda ressurreição. Marcos capítulo 9, versículo 43 diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta. É Jesus falando. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Agora o versículo 47. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno. E o versículo 48 fala exatamente sobre essa questão do julgamento final para os ímpios, onde
não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então haverá sim uma aferição dos dois grupos, aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição e aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição. Os que ressuscitarão na primeira ressurreição será aferida as suas obras, suas palavras, seus atos para galardão, para, como a Bíblia fala, a gente vai ler daqui a pouco, para recompensa. Os outros é para realmente o juízo eterno, o juízo final. Voltando ao texto que nós começamos a ler quando falamos sobre ressurreição, Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós somos uma igreja, hoje, praticamente na sua totalidade, que falta um conhecimento básico da palavra de Deus. E por faltar conhecimento básico, existe sofrimento. Porque a própria palavra diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E Jesus diz: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o seu poder. Tá certo? Então é exatamente isso. Coisas básicas que estão escritas na palavra. Deus não quer que nós conheçamos além daquilo que está escrito. Por quê? Porque fica de fácil interpretação. Né? É claro, a gente tem que parar, tem que pensar, tem que meditar. Não é isso. Mas não é algo. E as pessoas têm coisas na Bíblia que parecem um enigma, que a pessoa tem até medo de falar, tem até medo. E aí vai para um congresso, vai para não sei o que lá, tem gente que paga os tufos, né? Congressos, assim, e tem gente que só anda de congresso em congresso. A vida da pessoa é congresso. Ouvir falar de um pastor é tudo saudável e importante, desde que não seja uma desculpa. Né? Desde que não seja isso, uma fuga. Porque desculpa é desculpa, fuga é fuga. E edificação é edificação. Então aí as pessoas falam o que querem, dizem e criam doutrinas em cima de revelações e de coisas que nem sempre está completamente estabelecida na palavra, e a gente começa a andar por ventre de doutrinas, como diz Paulo. Então nós, como igreja, devemos pensar e devemos ter o mínimo de conhecimento, né? Principalmente, como fala aqui, os princípios elementares. Em outras traduções mais clássicas diz rudimentos da palavra ou rudimentos da doutrina de Cristo. Tá? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre o juízo eterno. Então, a gente entendeu que julgamento, como o arrebatamento, ou como a ressurreição, né, são eventos ligados e conectados à volta do Senhor Jesus. Mas cada um desses eventos tem os seus acontecimentos distintos, onde sempre será pontuado aqueles que são do Senhor, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são chamados por Hebreus. É que eu falo que Paulo é quem escreveu Hebreus, mas pelo livro de Hebreus, que são chamados de um reino de primogênitos, né? Por que reino de primogênito? Fazendo alusão aos patriarcas. O primogênito tinha todas as constituições, né? Como foi Abraão, Isaac e Jacó principalmente. Por quê? Porque eles tinham a bênção de toda uma recompensa, né? De toda uma herança, mas tinham a responsabilidade de ser os patriarcas das suas famílias, mas também tinha a constituição sacerdotal.
Então é por isso que a Bíblia fala um reino de primogênitos. E a palavra também fala que é um reino de sacerdotes, tá? Então é exatamente esse povo, esse grupo, não será ressuscitado e também não será julgado junto com o outro grupo. O outro grupo, que é o grupo dos injustos, como diz a Bíblia, será ressuscitado num outro momento e será julgado num outro momento. Julgamento vem depois da ressurreição. Esses para galardão, esses para vida eterna, esses para recompensa, conforme aquilo que fizeram. Esses aqui para o juízo e para o julgamento e para a sentença eterna. Certo? Então vamos continuar. Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, como será ferido aqueles que vão ressuscitar, aqueles que vão ser julgados? Como primeiro grupo, e como será ferido aqueles que ressuscitarão e serão julgados como segundo grupo? Ora, segundo aquilo que creram em vida. Então, tudo aquilo que dizem a respeito de uma segunda chance, ou na cultura católica, né, que diz sobre purgatório, vamos dizer assim, um lugar assim em que a pessoa vai passar por um período para depois ser julgada novamente, não é bíblico, não está dentro dos eventos de escatologia, tá? João capítulo 3, versículo 17 diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda do Senhor Jesus é para salvação, não é para julgamento. A segunda vinda do Senhor Jesus é para julgamento, tá? E para, claro, a instauração plena do seu reino. Versículo 18: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então o julgamento é feito em vida. O nosso julgamento está sendo estabelecido hoje, agora. É por isso que a porta da graça está aberta para todos, certo? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, versículo 48 de João 12, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Olha só quem vai julgar essa pessoa. A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então a própria palavra depende de mim. Se eu vou receber essa palavra e vou assimilar, absorver, acomodar no meu coração ou não. Então a própria palavra, por si só, ela já vai ser, né, uma ferição de julgamento, um instrumento de julgamento. Não precisa Deus julgar isso. A própria atitude, a própria maneira de comportamento, de se comportar em relação à palavra, é que vai julgar ou vai julgar a nós todos, tá? Diz a palavra, versículo 49 de João capítulo 12. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como Pai não tem dito, como o Pai mo tem dito, assim falo. Então, os julgamentos posteriores selam o que já foi definido, no sentido de salvação, e determinam recompensa por obras ou das obras. Então, é por isso que eu falo para você que uma vida com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, precisa ser constante, todos os dias, meditando, pensando,
aferindo, né, e colocando a nossa vida, né, sob júdice, sob o altar do Senhor, exatamente para saber como estamos indo. A Bíblia fala lá, e Paulo fala na Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo, porque se nós nos examinarmos a nós mesmos, de ninguém nós seremos aferidos, ou seja, de ninguém seremos julgados, não precisa. Eu mesmo vou me julgar, eu mesmo vou aferir, eu mesmo vou estabelecer critérios para dizer se eu estou de um jeito ou estou de outro. O próprio mover, a própria presença do Espírito Santo em mim, se eu me abrir para isso, vai me aferir, tá certo? A própria palavra me aferirá, a própria palavra me julgará, a própria palavra estabelecerá um juízo de valor, se é para a salvação, para a absolvição, ou se é para a condenação. E, claro, a partir de uma declaração que eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu já criei no meu coração que Ele é o meu Senhor. Está lá em Romanos capítulo 10. Glória a Deus, estamos falando sobre escatologia, os temas maravilhosos e revendo, né? Na verdade, fazendo uma revisitação em todos os conceitos para que possamos aprender e também nos aprimorarmos, crescermos, nos desenvolvermos no Senhor, em nome de Jesus, e acrescentarmos a nossa fé, em nome de Jesus. O Alex, oi Alex, tudo bem? Bom dia, Bispo Rubens, e aos irmãos, Deus abençoe a todos, bom dia. O Bispo Antônio também, paz do Senhor a todos os irmãos. Obrigado, Bispo Antônio. Bom dia, paz do Senhor, Roseli. Ô, Roseli, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a tua família bendita. Deus abençoe a todos ali, a Meirinha, né? Também o Leandro e todos os seus queridos, seus netos, filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. O Senhor é uma grande... É maravilhoso servir ao Senhor, porque Ele está dando todas as condições